Olá pessoal, aqui é Jerônima. Nesse vídeo eu vou trazer aqui uma API que eu criei em Java e Spring, de um projeto antigo meu que eu estou revisitando e fazendo algumas melhorias. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco sobre como funciona uma API REST, padrões, boas práticas. E, bom, só para contextualizar, o que é uma API, né? Uma API é um ponto de comunicação ali no seu sistema. É através dela que outros sistemas, outros mecanismos vão se comunicar com a sua aplicação. E uma API REST, ela segue um estilo, um design, uma série de padrões específicos que são definidos baseados no protocolo HTTP. Né? E uma das coisas principais de uma API REST são os recursos e os métodos, os verbos HTTP, né, da funcionalidade que aquela API vai trabalhar. No meu caso, por exemplo, eu estou aqui numa API de clientes e o meu recurso aqui, o meu identificador aqui é /clientes. No Spring, a gente utiliza essa notação REST Controller justamente para especificar que se trata de uma API REST e que os meus métodos ali dentro da API vão trazer no corpo da requisição o retorno ali daquela funcionalidade, daquele endpoint. E aqui, Request Mapping é outra anotação também do Spring que especifica aqui, né, o mapeamento dessa API. Como eu falei aqui, /clientes, por eu estar se tratando de uma API de clientes, e que eu estou especificando aqui que a resposta vai ser em JSON. Bom, então, aqui nessa minha API, eu tenho métodos para buscar clientes, cadastrar, buscar um cliente específico, alterar e excluir, o famoso CRUD, né? E aqui, como vocês podem ver, o meu primeiro método aqui é o método de buscar, onde eu estou utilizando também aqui algumas anotações do Swagger, que é um framework para documentar, é uma ferramenta para documentação das APIs. Então, aqui eu já estou adicionando alguns comentários aqui dizendo do que se trata essa API minha. E aqui é onde eu estou especificando aqui a anotação do Spring, onde eu estou especificando o verbo método HTTP, que no caso aqui é o GET. Então, quando a gente quer buscar algum recurso, seja buscar tudo que eu tenho ali na minha base, seja buscar passando um filtro, um ID, alguma coisa específica, para buscar recursos a gente utiliza o GET, né, o verbo GET. Aqui eu estou dizendo também os parâmetros que eu vou receber na minha busca. No meu caso aqui eu estou recebendo um pageable, que é para definir a paginação da minha busca, que é útil principalmente quando eu tenho muitos resultados. Então eu posso definir ali por qual página eu quero buscar, a quantidade de itens que eu quero buscar. Vamos supor que eu tenho aqui 1000 clientes cadastrados na minha base, então eu vou passar ali nos meus parâmetros que eu quero apenas 10 clientes, por exemplo. Então eu consigo passar através desse objeto pageable. E também estou passando aqui um parâmetro, uma string de filtro, que seria para filtrar por nome do cliente. E eu utilizei essa notação aqui, request param, que também é do Spring, só que eu estou definindo aqui como falso. O que isso quer dizer? Que não é um parâmetro obrigatório, tá? Bom, e aqui eu estou definindo que o retorno da minha resposta, eu estou utilizando aqui esse response inst, que o retorno vai ser um retorno de clientes. Bom, eu passei ali os parâmetros, né? E aí eu vou fazer uma busca ali no meu service que vai me retornar todos os clientes baseados naquele filtro e naquela paginação que eu passei. E aqui, então eu estou dizendo que na minha resposta, estou encapsulando na minha resposta essa lista de clientes e estou passando aqui qual que vai ser o status. Né? Os status são outra coisa muito importante das APIs REST. Basicamente, a gente pode ter que começam com 2, são os status de sucesso. 200, 201, 204 são os mais utilizados, significam que a requisição foi feita com sucesso. E eu tenho também os que começam com 3, que indicam redirecionamento, quando
quando aquela funcionalidade que eu acessei vai fazer um redirecionamento para outro local, então eu utilizo essa. E também temos os verbos que começam com 4, que são os de erro do lado do cliente. O cliente buscou por a pessoa buscou por um cliente que não existe, passou um parâmetro errado, alguma coisa assim, aí a gente retorna os status que começam com 4, e os status que começam com 5 são erro do lado do servidor. A minha aplicação caiu, eu não respondi como esperava, então a gente aí retorna esses erros que começam com 500, esses status que começam com 500. Então eu estou encapsulando aqui a minha resposta em um response enche de uma lista de cliente DTO. Veja bem que eu estou trabalhando aqui com clientes, mas estou retornando um cliente DTO. Esse DTO é um padrão de resposta, né? O DTO significa Data Transfer Object, que é justamente para quê? Para eu não acessar diretamente as minhas classes de domínio. Então, em vez de eu acessar diretamente um objeto, eu expor meu objeto cliente ali para qualquer um que estiver acessando a minha API, eu vou encapsular em um cliente DTO, que é como se fosse uma cópia do meu cliente, só que somente com aquilo que eu quero realmente expor. Então, na minha classe cliente, eu posso ter vários atributos, inclusive que estão ligados a outras classes também. E aí eu posso criar uma cópia dela, um cliente DTO, que é o que eu fiz aqui, onde eu vou pegar somente aquilo que eu realmente quero expor ali numa resposta da minha API. Então, aqui é uma boa prática também fazer isso, mas não é obrigatório, tá? E aqui também, já aqui no buscar por ID, veja bem que a base do meu recurso aqui é o /clientes, e aqui quando eu quero buscar um recurso específico, eu posso passar aqui nessa notação getMapping como parâmetro, posso utilizar aqui, passar o identificador, que aqui no meu caso vai ser o ID, né? Eu vou passar nesse endpoint, aqui o parâmetro de ID, e aqui eu estou especificando essa notação aqui, path variable, que é um parâmetro que pode variar, né? Então, eu estou especificando nessa notação aqui, que vai ser o meu ID, que vai ser um valor que não é fixo, ele vai variar, porque depende de qual cliente que eu estou buscando, né? Qual que é o ID que eu vou passar. Então, eu passo ele aqui aqui dentro dessa notação getMapping, eu passo ele aqui entre chaves, esse identificador de ID. Poderia ser outros identificadores também. Mas eu sempre vou passar, aqui um detalhe também, e foi uma coisa que eu errei quando eu criei essa API pela primeira vez, alguns anos atrás. A gente sempre vai utilizar substantivos, /clientes, se eu vou acessar algum recurso, por exemplo, eu tenho aqui embaixo esse outro endpoint que vai acessar aqui o endereço de um cliente. Então, qual que vai ser aqui na minha URL, o que eu vou passar? /clientes, aí eu vou vir aqui, /ID, que é o ID do meu cliente, /endereço. Então, eu vou saber, lá eu vou ter, por exemplo, lá, sei lá, www.xpto.com.br, um exemplo, /clientes, né? O ID do meu cliente, por exemplo, ID número 1, /endereço. Então, eu estou dizendo aqui, já fica óbvio que eu estou querendo o quê? Eu estou acessando o recurso de clientes com ID 1, os endereços desse cliente, tá? Então, esse aqui é o padrão que a gente usa, né? O que seria uma má prática? Por exemplo, eu utilizar aqui verbos ou utilizar outros nomes, assim, ó, buscar endereço, né? Ou então, somente um verbo aqui, buscar. Isso seria considerado uma má prática. Então, aqui eu já estou dentro da URL, veja bem, eu já estou dentro do endpoint aqui da minha API de clientes. Estou dizendo que é um método GET. E estou passando aqui qual que é o ID. Não tem necessidade, e aqui se eu passar aqui o endereço, fica claro que eu estou buscando justamente os meus clientes, o que tem o ID 1 e o endereço que está vinculado àquele cliente. Tá? Então, é também um padrão, porque a minha API ela pode ter
outros endpoints, e se eu fizer cada um de uma forma, isso vai acabar virando uma bagunça, tá? Então, já nesse aqui, por exemplo, de cadastrar, eu tenho aqui, eu passo aqui com essa anotação aqui, request body, que é o que? Eu vou passar no corpo da minha requisição o cliente DTO. O cliente DTO vai ter os dados que eu quero cadastrar daquele cliente. Vai ter ali o nome, vai ter o documento dele, o CPF, vai ter o endereço dele. Então, eu vou passar através desse cliente DTO, que foi aquilo que eu falei, para não expor a minha entidade cliente. Então, eu estou dizendo aqui que nessa requisição, aqui nesse endpoint aqui de cadastrar, eu tenho que passar um cliente DTO. É obrigatório eu passar um cliente DTO que vai ter as informações ali do cliente que eu quero cadastrar. E aí, eu vou retornar, aqui também eu posso utilizar essa anotação aqui, ó, response status, e eu estou dizendo que eu vou retornar o status de created. Então, se tudo der certo, eu criei o meu cliente, é o status created. Então, a gente tem que seguir o padrão REST para poder, então, com o que realmente aquilo ali está fazendo, para a gente poder estar de fato seguindo o padrão REST. E eu estou dizendo aqui que esse método aqui é post, que o post é um método para criação. Então, quando eu quero criar alguma coisa, é esse o método que eu utilizo. Aqui eu estou utilizando o put, que é um outro método que é para edição, alteração, né? Eu quero editar, alterar um recurso, e estou especificando aqui também qual que como que eu vou identificar qual que é o recurso que eu quero editar? Através do ID. Então, eu estou especificando que esse ID ele vai vir aqui nos parâmetros, né? E nos parâmetros aqui da requisição put, tá bom? E também que eu estou dizendo aqui que eu vou receber aqui no corpo da requisição um cliente DTO, porque são as informações que eu quero alterar. E vou retornar, aqui eu vou chamar o meu service que vai fazer as operações, e vou retornar aqui essa resposta aqui no content, que também é que deu tudo certo, que deu sucesso. E aqui nesse método aqui para exclusão, onde eu vou disponibilizar a funcionalidade aqui de remover o cadastro de um cliente, eu vou passar aqui também aqui eu estou utilizando o método delete, e estou passando aqui também o ID do meu cliente. E depois que eu chamar o service aqui e fizer a exclusão, deu tudo certo, eu vou retornar essa resposta aqui também no content. Então, bom, o principal é isso, a gente saber a gente conhecer quais são os métodos HTTP, quando eles devem ser utilizados, métodos de criação, de remoção, edição, de busca, quais são os status corretos que a gente tem que retornar, sempre buscar definir bem aqui os seus recursos, utilizar substantivos em vez de verbos. E outra coisa que é muito importante, que é imprescindível que as nossas APIs tenham, é segurança. É muito importante a gente implementar uma camada ali de autenticação, de autorização. No meu caso aqui, nesse projeto eu ainda não tenho, é um projeto antigo, mas como eu falei, que eu fiz só para testes e tudo mais, mas no ambiente de produção não tem como a gente criar uma API sem ter uma camada ali de segurança, é extremamente necessário. Eu pretendo colocar nessa aqui depois, e eu posso estar gravando um vídeo depois para mostrar isso, que é um assunto mais assim, mais denso também. Mas saibam que é importante. Outro detalhe também, que a gente pode fazer algum tipo de versionamento no nosso API, ou definir aqui mesmo, por exemplo, V1 também é muito utilizado para caso eu tiver alguma alteração assim grande na minha API, eu poder definir outras rotas. É bastante interessante também, mas também pode ser feito através de um gateway, não necessariamente precisa ficar aqui. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, e depois eu pretendo fazer mais vídeos, posso trazer sobre essa questão da segurança também, mas é isso, basicamente essa é uma API bem simples,
de clientes, mas onde eu quis trazer aqui como a gente aplicar aqui os verbos HTTP, as respostas, como fazer esse encapsulamento. E eu vou deixar também o link aí do projeto. Ainda tem muita coisa a ser melhorada nesse projeto, a ser revista, mas aos poucos eu estou fazendo isso. E aí, se vocês quiserem dar uma olhada lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Obrigada e até mais.